E aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui à nossa terceira aula do curso de Dominando a Arquitetura de Software, beleza? E no último vídeo nós falamos sobre o quê? Sobre o que é código, o que é design e o que é arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três pilares da arquitetura de software que são o que define se um sistema ele é bom ou se ele é ruim. E eles são acoplamento, coesão e separação de responsabilidade. Bem, eu estou com o meu VS Code aqui aberto só para me exemplificar em código. Nós não vamos desenvolver algo bem profundo, apenas estou aqui com ele aberto para mostrar em código como seria cada um desses pilares, beleza? E o problema desses três pilares é que muito dev já ouviu falar sobre eles, entretanto, eles não sabem explicar na prática como fazer, beleza? E muitas vezes nem na teoria, só ouviram falar mesmo. E hoje você vai entender isso de forma prática, beleza? E depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para o seu código da mesma forma. E quando você vê um código você vai saber se ele está atendendo esses três pilares ou não. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe quem sou eu, meu nome é Kyron, eu tenho mais de 5 anos de experiência como desenvolvedor e na grande parte da minha carreira eu trabalhei em um sistema bancário white label que atendia mais de 100 bancos ao mesmo tempo e que somando o total de clientes davam mais de 100 mil usuários, beleza? E então, antes de falar em cada um dos pilares, exemplificar eles, guarda isso na sua cabeça. Acoplamento é o quanto as partes dos sistemas dependem uma das outras. Coesão é o quanto uma parte do sistema faz sentido interno, beleza? E separação de responsabilidade é quem faz o que dentro do sistema. Basicamente, grave essas três frases na sua cabeça, beleza? Isso é o que vai separar cada um deles. E se você dominar essas três, você começa a construir um sistema de verdade, beleza? Então, bora começar aqui falando do acoplamento. Bem, acoplamento é o nível de dependência entre as partes do sistema, beleza? Quanto mais acoplado, mais difícil de mudar e quanto menos acoplado, mais flexível fica o sistema, ou seja, vai ser bem mais fácil de escalar depois. Beleza? Vou criar bem aqui para você um exemplo bem simples. Embora eu esteja utilizando aqui TypeScript, isso serve para qualquer linguagem, beleza? Ok, por mais que você não entenda TypeScript, seja você programador de Java, programador de Python, olhando aqui para esse código, e você também que entende TypeScript, se você olhar para esse código, qual é o problema dele? Hein? Esse daqui, no caso, é um exemplo ruim. Você consegue enxergar o exemplo nessa função de salvar pedido? Pois bem, vamos lá. Aqui tem três problemas reais que são o problema de acoplamento. Por exemplo, aqui, o banco de dados MySQL ele está diretamente acoplado nele e também tem outro serviço que está acoplado, que é o envio de e-mail. Ou seja, o terceiro problema é que se nós for mudar qualquer coisa, pode quebrar, além também de estar difícil de escalar, beleza? E agora, como é que nós resolveríamos esse problema aqui de acoplamento? Bem, no caso é bem simples. Vou começar aqui a fazer aqui e botar um exemplo aqui um pouco melhor de como você resolveria esse problema, ok? De acoplamento. Bora lá. Ok, agora aqui nesse exemplo, nós já fizemos o quê? Nós já resolvemos o problema de acoplamento. O que você vê aqui de diferente? Você pode trocar de banco de dados quando você quiser, ou seja, no exemplo antigo nós tínhamos o quê? Nós tínhamos conexão direta com o banco de dados MySQL. E agora aqui, nós temos uma injeção de dependência, chamando aqui o xrepo.savepedido. Vamos salvar lá no repositório. Nós sabemos qual banco de dados estamos utilizando? Não sabemos, porque essa não é a função do serviço de pedido, beleza? Ele só quer mandar o pedido e salvar no banco de dados. Então, quem vai ficar responsável por isso, quem é? É o pedido repository, beleza? Ok. O que mais que nós temos aqui? Temos aqui o serviço de notificações. Vamos notificar para o usuário sobre o pedido dele, beleza? Nós temos aqui o serviço de quê? De notificação. Nós sabemos o que esse pedido está fazendo? Não, nós simplesmente queremos enviar os dados desse pedido. Sabemos qual serviços estamos utilizando? Não sabemos, ou seja, o sistema ele está desacoplado, ele está mais flexível e assim se torna bem mais fácil de escalar, mudar o serviço que você vai utilizar para envio de pedidos, no caso envio de notificação,
você vai poder mudar mais facilmente o seu banco de dados, beleza? Porque quem está responsável por saber quem é o pedido repository, beleza? No caso, order repository. Aqui eu botei em português, mas beleza. Então, resumindo basicamente, quando o sistema ele tem um alto acoplamento, significa que ele é um sistema rígido e é mais difícil de escalar. Agora, quando ele tem um baixo acoplamento, o sistema ele se torna o quê? Se torna mais flexível, ou seja, vai ser bem mais fácil de você escalar, de você alterar qualquer função ou serviço sem que quebre tudo, beleza? E agora vamos falar sobre o segundo pilar, que é a coesão. Coesão é quanto uma classe ou módulo tem a sua responsabilidade clara, beleza? Como, por exemplo, vamos apagar aqui de novo e vamos clicar aqui uma class user service. Ok, tá salvo. E beleza, galera. Essa daqui é uma classe que tem um problema simples de coesão. Qual é o problema de coesão nela, galera? Se você olha aqui, ela é uma classe Deus. Ela faz basicamente tudo sozinha. Ela faz tudo. Então, isso daqui é um sinal clássico de baixa coesão. E para nós resolver esse problema, o que nós faríamos, beleza? É bem simples. Pronto, ok? E então, o que nós temos aqui de diferente, galera? Essa daqui é nossa classe Deus, que ela tem uma baixa coesão. E bem aqui, o que nós fizemos? Nós criamos 3 classes diferentes, cada uma tem seu propósito. Fica bem mais fácil de você ler e entender ela, beleza? E também bem mais simples de você manter. Então, resumindo, galera, ó, essa classe bem aqui, ó, ela tem uma baixa coesão, ou seja, ela é mais difícil de manter, mais difícil de entender, e ela tem muita coisa utilizando nela que não fazem sentido, ou seja, ela tem uma baixa clareza. Como, por exemplo, aqui, user service, ele não deveria ser responsável por enviar e-mail, relatório, ele não deveria ser... O usuário não deveria ser responsável por enviar relatório e muito menos por calcular pagamento. Agora, quando nós temos um código com uma alta coesão, beleza? Fica bem mais claro o que nós precisamos fazer. Ou seja, ele está bem mais entendível. Como, por exemplo, aqui user service. Nós temos aqui só para criar usuário. E-mail service. Temos aqui o serviço para enviar e-mail. Nós poderemos aqui também para pagar e-mail, para ler e-mail, beleza? Relatório. Temos aqui para fazer o quê? Geração de relatório, ou seja, tudo que fosse de relatório ficaria aqui. Tudo que fosse respectivo a e-mail ficaria na classe de e-mail. Tudo que tivesse sentido com o usuário ficaria na classe de usuário, beleza? Então esse foi o segundo pilar, beleza? Coesão. E agora no nosso terceiro pilar e último é a separação de responsabilidade, galera, beleza? O que é a separação de responsabilidade? Ela é basicamente dividir o sistema em partes onde cada uma tem seu papel específico. É o princípio por trás daqueles padrões que são MVC, Clean Architecture e Hexagonal, beleza? Como por exemplo aqui, vamos fazer aqui um exemplo bem ruim de novo, beleza? Deixa eu apagar esse código aqui antigo e vamos começar aqui a botar o nosso código novo. Sai daqui, é app. Sai daqui, app. Beleza, galera. Então aqui, ó, tá nosso exemplo aqui de separação de responsabilidade, beleza? O que nós temos aqui? Nós temos um controle. O que esse controle está fazendo? Ele está o quê? Participando da regra de negócio, fazendo acesso a dados e também fazendo o que? A comunicação HTTP. E é como eu te disse, galera, que nos exemplos que eu estou utilizando serve para qualquer tipo de linguagem, como por exemplo no Java, ou Python, TypeScript, seja lá qual que você estiver utilizando, por exemplo, no Fast API do Java, o que que você tem? Você tem lá os controleiros certinho, certo? Você não tem uma rota para post? Se você é programador Java, seja você fazendo aplicação com Spring Boot ou Quarkus, você não vai ter um controller responsável por exemplo, fazer aqui a classe de pedido, você não faz requisição HTTP, então, você não faz acesso a banco de dados, você não faz acesso a outras classes. Então, galera, como eu disse, isso daqui serve para qualquer linguagem, ok? Meio que você entender a arquitetura de software vai te ajudar a resolver os problemas de qualquer linguagem. Você está fazendo o quê? A arquitetura dos sistemas. Então, bora lá, sem continuar enrolando. Como eu já te disse, quais são os problemas aqui, galera? Estamos participando do quê? Da regra de negócio. Estamos participando do quê? De acesso a dados e também da requisição HTTP, beleza? Ok? Esse daqui, no caso, é um problema de separação de responsabilidade. E para resolver esse problema bem aqui, ok, vamos separar a responsabilidade de cada um deles, ok?
Ok, então o que nós temos aqui no nosso exemplo bom de resolvendo problemação de responsabilidade? Nós temos aqui o nosso controller, galera, de pedidos, que ele é responsável simplesmente por fazer o controle da requisição HTTP, HTTPS, beleza? E a nossa classe de pedidos, o que ela faz? Ela faz simplesmente a execução da lógica da nossa regra de negócio, beleza? Ela vai bater lá em outra classe também, por exemplo, para calcular o pedido, vai pegar o total desse pedido, em seguida o que ela vai fazer? Vai mandar esse pedido para o repositório, ou seja, para a infraestrutura, salvar no nosso banco de dados, ou seja, já temos aqui outra separação de responsabilidade, o serviço de repositório, a infraestrutura, ela salva no nosso banco de dados. Temos aqui uma outra separação de responsabilidade, que inclusive é uma da que colocamos lá no primeiro exemplo, beleza? Que era o de acoplamento. O que vai ser feito aqui na nossa regra também de negócio? Após eu ter salvado meu pedido no banco de dados, eu vou enviar a notificação para o usuário e também aqui, no caso por regra, eu estou retornando o total do pedido, beleza? Então, esse daqui é um exemplo bem clássico e bem simples de separação de responsabilidades, beleza? Então, resumindo basicamente, quando você tem um sistema sem separação de responsabilidade, seu projeto simplesmente vai virar um caos, meu amigo. E quando você tem um projeto com uma boa separação de responsabilidade, ele fica bem mais simples de manter, bem mais claro, beleza? E bem mais escalável, ok? E é claro, esses três pilares da arquitetura de software eles não trabalham sozinhos, eles trabalham juntos, beleza? Então, resumindo tudo, o baixo acoplamento, ele permite grandes mudanças, um projeto com alta coesão, ele traz mais clareza para o seu código, para o seu projeto, e a separação, ela organiza o sistema como um todo, beleza? E se uma falha, o sistema sofre como um todo, beleza? E se os três funcionam junto, o sistema, ele escala bem mais rápido, beleza? Ok, então galera, o erro mais comum é focar só no código bonitinho, como a maioria foca, mas ignorar esses três princípios. Então o que vai acontecer com o sistema, galera? Ele vai ser mais difícil de manter, vai ter bugs constantemente e vai ter uma refatoração também bem mais dolorosa, ok? Então, se você entendeu esses três conceitos, você já está à frente de muita gente no mercado, beleza? E no próximo vídeo, galera, a gente vai entrar em Solid. E o que é Solid? Basicamente, é a evolução natural desses três princípios, beleza? Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ative todas as notificações, deixe seu like e um comentário aqui sobre o que você achou do vídeo, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.